Ô João, você falou aí do 117 do histórico cultural, que é chuva de energia. Tá? Aí, como eu gostava muito de caçar, lá em Jaguara, lá em Murro, Jaguara é uma cidadezinha que lá é formada de murro, né? Aí eu tava lá, os colegas atirando lá, eu nem podia mais pra caçar. Deitei assim na pedra, assim no murro e fiquei só durante o dia, né? Olha assim. Aí começou a chuva de energia. Me emocionei, fiquei tão arrancado, eu falei, caralho, meu irmão. É muita onda, velho. Azul é verdade mesmo. Porque eu via isso uma vez na televisão, né? Que disse realmente que era chuva de energia aqui, mas fala que não é cientista, maluco, esse cara. Mas a primeira vez que eu vi é emocionante. Lá em Murro, lá em Jaguara, velho. Cidade de Feira de Santana. Pois é, nesse 117 ele vai falar da chuva de energia racional. Uma chuva que não molha, que dá vigor para as pessoas. Energia racional. Então, como você já viu, né? Aí tá aí a comprovação. É verdade. Obrigado. Na verdade, são habitantes do mundo racional, tá? Em forma de risco luminoso, uma bola, aumenta, diminui, uma luminosidade bonita, das vigor. Então, a aparição do habitante do mundo racional dá vigor das pessoas. Quando aparece como um risco voador, também dá aquele ânimo, aquela felicidade que a pessoa sente na hora que está vendo. Então, essas são a aparição dos habitantes do mundo racional. De várias formas, várias maneiras. O seu Manuel mesmo aparece em forma de luz. O seu Manuel. Ele está aí durante o dia, ele fica aí, olhando, cuidando da gente. E quando há necessidade, ele aparece em forma de luz, uma luz bonita, luminosidade. Então são os habitantes do mundo racional. Agora tem os nossos acompanhantes que às vezes quer aparecer, mas aí ele aparece, mas fica com um pantinho. Aparece, quando você olha e desaparece. Fica fazendo fluido. Sempre arranja um troço, aí você, para diferenciar que não é um habitante do mundo racional. O habitante do mundo racional, quando ele aparece, aparece mesmo. Não fica se escondendo, não. Vergonha, né? Então, assim, são vários tipos de luz que aparecem que a pessoa presta atenção como que é. Às vezes a gente conversa com as entidades, olha assim, aparece direito, faz as coisas direito, você faz as coisas para lapidar o povo, tira esse negócio de lapidação, aparece, faz uma ação boa, mas eles, você, feito pela energia magnética, só está bem fazendo mal, lapidando a pessoa, aí eles estão bem. Quer dizer, é o natural deles. Mas vocês têm que lutar, que agora vocês estão na fase racional. Então a coisa mudou, não tem mais destino, esse negócio de missão, você não tem missão nada. Você está igual nós aqui, nasce sem saber porquê, nem para quê. Então agora vocês se conhecem. Está aí a linha racional. Principalmente esses Exu novos aí, conversa para eles entrar na linha, eles são novos, né? Então tem um mundo inteiro para trabalhar. Aí fica. Vai estudar, que estudar. Ah, vou pensar, pensando em morrer um pouco. Olha aí. Fica pensando, uma fase que já até terminou, ninguém mais guarda o pensamento. Eles pensam também. Eles pensam e transmitem para a pessoa. Quando você escuta a voz dele, aí você não está vendo ele, aquela voz dele é como se você estivesse pensando. Quer dizer, o pensamento pensa. O pensamento pensa. Porque ele transmite para a pessoa está escutando como se fosse um pensamento da própria pessoa. Mas é uma falação dele, ele está falando. Fala, Violeta. Carlos Henrique Falco, lá do Rio de Janeiro. O animal racional, quando morre,
a transformação se completa em 35 a 40 anos. Qual é o tempo de transformação de um Exu para Exu e da classificação de bicho irracional para bicho irracional? Um Exu, quando realmente entra na linha racional, ele ainda aparelha? Ou então, se ainda aparelha, é porque ainda não abriu mão das coisas do segundo milênio e por isso ainda não está na linha racional? Bom, o tempo de transformação dele, do Exu, ele é uma matéria fina. Uma matéria tão fina que se torna invisível. Quando eles morrem, caem num local assim. Ele desaparece da vista em pouco tempo, porque ele seca e começa a soltar fragmento. E ele leva uns 15 dias, 20 dias mais ou menos, para desaparecer. Agora a transformação dele, o outro Exu, aí já leva de 15 anos a 16 anos. Ele passa por um período assim também. Para nascer com outro Exu. E para nascer de Exu para um irracional do espaço, mais ou menos também. Agora depende da natureza. Se ela quiser acelerar, faz ele ir mais rápido. Se ela quiser tardar, mas parar não pode, mas tardar pode. Aí, porque uma coisa transforma em outra, uma coisa transforma em outra. Ela não pode parar. Ela deixa, ela tarda. Então fica tudo a critério dela, da natureza. Mas de um Exu para Exu leva mais ou menos de 15 a 16 anos. Agora, quando ele morre, que fica num lugar lá, se passa lá, está lá. 15 dias depois, 16 dias, não está mais. Porque secou e soltou fragmentos. Dispensa. Porque é matéria também, mas é uma matéria fina. Agora, tem muita entidade na linha racional. Tem muita entidade na linha racional. Os que estão na linha racional não aparelham ninguém. Porque eles estão na linha. Esses que falam que estão na linha, mas aparelham, não estão na linha. Ele está dando a colaboração dele ali, ajudando, participando do movimento, dando a colaboração, trabalhando na fase, está na fase, porque a fase é racional, mas não está na linha. Porque para entrar na linha, tem que abrir mão dessas coisas mesmo. É trabalhar 24 horas na fase racional. Aí tem muitos assim que preferem ficar assim. Mas está fazendo uma boa ação também. Está ajudando. Está ajudando. Mas não é ainda a linha racional. Porque na linha racional não tem esse negócio mais de aparelhamento. Ele larga até o aparelho para lá. E vai trabalhar 24 horas, porque é o mundo inteiro. Principalmente tem essas entidades novas, tem entidade novinha aí que está com todo o gás. Então ele entra, vai trabalhar na fase. E não aprendeu muita maracutaia ainda, né? Aí já entra na linha racional e já fica um excelente racional. É racional. Agora tem aqueles mais enrosco, atrevido, ixi, tem um monte. Chato, não sabe o que quer, tá na fase, está sabendo das coisas, tem prova, mas não se decide. Não se decide. Aí sai, some. Passa 3, 4 anos. Daqui a pouco aparece de volta. Mas você não está na linha ainda. O tempo está passando, o tempo tem um valor imenso. Não perde tempo. Pensando. Pegando o gancho que ele falou aqui da questão das estrelas aí. Veja bem, eu lá em minha casa, eu fico observando o movimento aí em cima,
às vezes eu estou estudando, eu fico muito, assim, até 1 hora da manhã, mais ou menos, assim, eu durmo tarde. Então eu fico estudando, aí às vezes eu saio lá na frente da minha casa. Aí digamos assim, às 9 horas da noite, o Cruzeiro do Sul, ele está aqui do lado da minha casa. Né? Aí quando chega lá 11 horas, aí ele já subiu um pouquinho mais. Aí meia-noite ele está bem assim em cima da minha casa, bem em cima assim, né? Então, aquele movimento que ele está dando ali, a pergunta que eu faço, assim, esse movimento que tem, já que a Terra não se movimenta, é esse campo em cima, tudo que ele se movimenta? As estrelas mudam de lugar, ela muda, ela não para. Ela tem o seu giro magnético e muda. Só que é um movimento lento, não é brusco igual a gente faz. Por quê? Porque é uma energia diferente. Uma energia diferente da nossa. Agora, principalmente o Cruzeiro do Sul. Desde que foi feita, está aí até hoje. O Cruzeiro do Sul é um marco histórico do mundo nacional. E ali já é o começo da fase nacional, quando formou o Cruzeiro do Sul. Então é o único que está no céu do Brasil aqui. Lá fora quem estuda, vê por que o Brasil é privilegiado com essas 5 estrelas que não saem de cima do céu do Brasil. E as outras modificam, anda para lá, anda para cá. E as outras já foi a formação diferente, já foi a formação já estava mais adiantada. E ainda continua sendo feita, que são as virtudes da deformação. Então elas mudam, a estrela muda de lugar. Então, digamos assim, todo o complexo lá em cima, ele faz esse Muda. movimento. Aí a ciência estuda que é a velocidade da Terra. A Terra vai mudando a sombra, uma certa parte do ano a sombra está de um jeito, o outro vai de outro. Porque tudo movimenta. Agora a Terra tem um movimento, mas um movimento interno. Quando ela faz, é um terremoto. E tem aquele movimento natural que ela faz. Uma hora está pensa de um lado, outra hora está pensa do outro. Ela faz isso, mas bem lento, porque a pessoa nem sente. Aí no lugar aparece mais. Então, porque tudo é móvel. E a Terra é o ponto de concentração de tudo. E tudo gira em torno da Terra. Não só que gira. Quer dizer, não é a Terra que gira e o Sol é parado. Uma versão da ciência, né? A Terra que é parada, porque é o ninho. Nessa pergunta que ele está fazendo aí, ele pergunta se uma coisa que realmente eu não percebo lá em casa. O Cruzeiro do Sul, ele também movimenta? Sim. Mas é muito pouquinho, porque ele está estabilizado, não? Não, nada é estabilizado. Tudo tem um movimento bem lento. Tanto gira assim, como o ventilador parado, a hélice não vira assim. Uhum. Aqui está o ventilador parado, mas a hélice não está girando. Então as estrelas tanto viram assim, como vai para lá, tem seu movimento. Aí dá a impressão, para quem não presta atenção, que ela foi, passou por debaixo da terra e apareceu. Mas não é, é o movimento dela. Porque depois que bate o clarão do Sol, o ser humano não vê mais estrela. Aí ela movimenta diferente. Um detalhe, por exemplo, que até o Coronel estava conversando a respeito disso, querendo saber a respeito da estrela d'alva. O que é a estrela d'alva? É uma estrela comum? Ou... A estrela d'alva, na verdade, é um apelido. É porque a estrela d'alva é o cruzeiro, é o planeta Vênus. Ah, é Vênus? É. O planeta Vênus, quando saía do seu lugar, no lugar dele, e vinha para o espaço, aí aparecia o planeta Vênus. Aí muitos chamavam de estrela d'alva, porque d'alva era uma rainha que existia. Era uma deusa na época. E ela falava que quando ela morresse, que viesse pegar os seus seguidores, ela vinha em forma de estrela. Aí quando ela morreu,
Aí o pessoal ficava com aquilo, a história ia passando um para o outro. Aí quando viu o planeta Vênus, saía lá do seu lugar e aparecia, que antigamente aparecia mais, hoje em dia nós vivemos artificialmente. A não ser que você vai lá, olha para o céu, antigamente era todo mundo em comum, olhar para o céu, olhar o movimento. Hoje em dia ninguém olha mais, é só o celular. Hoje é pouco, né? Celular, quer dizer, a vida artificial mesmo, só a tecnologia. E antigamente não, o pessoal observava, ficava olhando. Aí ele viu o planeta Vênus aproximar e eles falavam que era estrela d'alva. Lá vem a estrela d'alva, nós vamos pro céu, nós vamos não sei o quê. Aquelas histórias de velho e besta. Aqui é. Aí eles tinham isso. Aí como os planetas naquele tempo se tornavam padrinho, né? Das pessoas, igual o senhor explicou, nesse caso certo coincidia de algum benefício que passava Vênus para as pessoas. Aí tinha aquelas pessoas que o planeta adotava. É o signo. Signo é a pedra, como o pai fala, ou metal, ou a pessoa que o planeta adota. Às vezes a pessoa nascia com a influência daquele planeta. Aí a pessoa passava a ser um signo daquele planeta. Quer dizer, um filho adotivo daquele planeta. Aí os planetas levavam rigorosamente isso aí, porque era a fase do segundo milênio. E dava as coisas para as pessoas que nasciam com sua influência. Aí ficou levando muito tempo assim. Aí depois saía aquele planeta e entrava outro. Ele seguia tudo. Hoje não, hoje os planetas se alinham. Querendo dizer que todos têm que entrar numa linha só. Então, os cientistas, em vez de mostrar o alinhamento dos planetas, e falar por que eles estão se alinhando, que ninguém sabe, não, eles veem o alinhamento dos planetas, aí eles falam que eles estão descobrindo uns novos planetas. Ah, tem planeta maior do que a Terra. Aí começa a levar o pessoal num enrolejo, enrolando tudo. Aí todo mundo fica acreditando que hoje é só tecnologia, né? Mas se as pessoas saíssem mais, olhassem para a terra, olhassem para o céu, né, como fala, eles iam ver mais coisa e via que está aí, a fase está aí, beirando aí, está beirando. Daqui a pouco, tchum, aí, só por conta da energia racional. Não tem mais parar papá, nem o boi teimoso. É só energia racional tomando conta. Quem fez por onde, já está feito. Quem não fez não precisa mais, porque a fase está tomando conta. Aí é só linha. Maravilha. Quem fez por onde está aí em funcionamento, feliz, contente, levitando, fazendo tudo. Da mesma forma, quem não fez por onde também vai entrar em funcionamento. Quem não fez por onde já leu os 1000, entra em funcionamento. Essa parte dos 1000 livros, vamos fazer uma comparação seguinte, digamos que eu não conheço daqui para Belo Horizonte a BR. Eu faço todo um trajeto, conhecendo a região. Aí o racional faz uma comparação seguinte, que na primeira lida a gente lê para conhecer. Na segunda viagem eu iria anotar, digamos, município, o estilo de vida das pessoas, etc, fazer detalhar, ou seja, tomar conhecimento de fato do trajeto. Então a segunda lida seria tomar conhecimento dos pontos minuciados, né, por ele. Aí na terceira já começa a fase o desenvolvimento. Porque o raciocínio, quando ele toma conhecimento, ele realmente já está desenvolvido, não é isso? O professor disse, ele não esqueceu nada, o raciocínio, ele não esqueceu, porque ele perdeu virtude, mas ele não fez transformação, é esse detalhe. Então ele não esqueceu nada. Ele só acompanhando a deformação. Então quando faz a primeira lida, ele já se liga no aparelho nesse sentido? Então, a primeira lida, ele está pronto, está prontinho para ser desmaterializado com o aparelho vivo. Mas só vai fazer isso na hora certa.
Então o raciocínio está desenvolvido. Mas como a pessoa ainda, o raciocínio, que é a glândula pineal, ainda não está em funcionamento, você tem que ficar lendo todo dia. Para manter sua ligação com a energia racional. E cada vez mais se aperfeiçoando. Melhor para divulgação, para esclarecimento, para animação. E também uma distração. A melhor distração é o livro na mão, estudando. Então, porque quem não vive distraído racionalmente, vive angustiado. Então, você tem que ficar assim. No começo, por exemplo, do trajeto, ele fala numa parte seguinte, que a imaginação foi feita pela resina. Que ele fala, se é que eu entendi bem, certo? Agora a pergunta é a seguinte, a imaginação foi feita antes da natureza? Os monstros já fizeram imaginar os primeiros monstros, os segundos monstros? Não. Ele, muito pouco, a visão dele, mas não distinguia nada. Era embaçada. Embaçada. Porque tudo isso aí é da parte da resina mesmo. Nasce aquele monstrinho. Passou, o primeiro foi o tato. Primeiro sentido. E foi levando. Depois de muito tempo que começou a abrir a vista, aí começou a enxergar as coisas meio embaçadas, mas não distinguia nada. Então levou muito tempo para melhorar a nitidez. Enquanto isso as coisas estavam sendo adiantadas. E a natureza, ela foi feita das virtudes perdidas da planície da resina, ela foi feita primeiro. Só que até ela ter noção como energia eletromagnética, aí as outras 7 partes já estavam tudo prontas. Aí a imaginação também já estava bem desenvolvida. Aí começou, sim, aí que começou a visão. E prestar atenção. Porque a imaginação é só imagem. Aqueles monstrinhos olhando lá, ele via tudo embaçado, não distinguia nada. Então não sabia o que era. Aí é o início da imaginação. Mas aí a natureza já estava feita. Ela foi feita das virtudes da planície da resina. Mas também estava em desenvolvimento. Ainda não tinha noção de nada. Então tudo está por si mesmo, formava e tomava forma diferente. Então tudo foi assim. Agora, se você for pegar na caneta, tudo tem a mesma idade. Porque tudo saiu da resina, tudo saiu da planície, tudo saiu do mundo racional. Uma coisa que desse último bate-papo de uma... Precisava entender melhor esse assunto, por exemplo, o Sol. O início do Sol na prática foi no início lá que eles começaram a perder virtude, né? Mas lá embaixo. Sim, mas já bem lá embaixo ou já existia monstro? Os monstros antes do Sol? Da completação do Sol, não? O Sol foi o primeiro. O Sol que esquentou a planície. Então, porque desceu muito, né? Sim. Um trajeto muito longo. Aqui Até é virar a planície, pura, limpa e perfeita. O racional superior, ele pega a massa cósmica. O que é massa cósmica? Ele fala massa cósmica. É uma concentração de pureza. O que é a planície? Uma concentração de pureza. Pureza não existe na matéria. Então não tem como você fazer uma comparação. E o racional superior pega essa pureza e faz um habitante. Aí esse habitante usa a liberdade, ele é puro, limpo, perfeito, ele é dono da liberdade. E vai para o segundo mundo, o terceiro mundo acima do mundo racional, usando a liberdade. Então a liberdade é um poder. Mas isso aqui é uma pureza. Chegou a hora de fazer, ele pega e faz. Quando não chegou a hora de fazer, está lá. Aí esses prontos que ficou aqui em cima. Aí o racional superior só chamou a atenção. Mas mesmo assim eles fazendo uso da liberdade continuou. A planície desceu com eles. A planície foi abrindo o caminho. A planície. E foi saindo da planície virtude. Que formou, que rebocou essa descida. Revestiu. Esse revestimento é o fluido racional que saiu da planície. E ela descendo e abrindo caminho, e eles em cima.
Aí quando estava mais ou menos lá distante do mundo racional, eles começaram a perder virtude. Aí um instante percebeu e já parou. Eles são do astral superior. Aí começou o som. Não. Aí isso continuou descendo com a outra turma. Aí ficou uma turma no astral superior. Quando chegou lá no astral inferior, esses outros já tinham perdido virtude. E as virtudes dele ficou esparramadas aí também. Mas não é essas virtudes que fez o céu. E a planeta estava intacta ainda. Mas eles começaram a perder a virtude. Quer dizer, já o outro grupo. O astral superior perdeu só um pouquinho. Mas como a planície continuou descendo e outra turma continuou em cima, a planície foi descendo, aí já distanciou dele. Aí ficou no astral inferior. Aí esse do astral superior perdeu todas as virtudes, mas não extinguiu ainda porque não tinha resina, não tinha nada ainda, era só planície intacta ainda. Aí ficou ali no astral inferior. E a planície continuou descendo com outros, com o resto em cima. Aí essas últimas virtudes desses, essas que deu causa ao Sol, mas a planície ainda estava intacta. Essas últimas virtudes desses outros, quer dizer, já um terceiro grupo, estava tão fraca as virtudes que começou a acumular uma na outra, para ganhar força. Aí formou um foco de luz. Quer dizer, uma coisa deu causa a outra. Aí esse foco de luz, com o tempo, começou a esquentar, com o tempo. Ele foi transformando em quintura. Aí foi aquecendo a planície ainda estava intacta. Aí nesse aquecimento, começou a sair da planície uma resina, uma substância inflamável. E essa resina foi embolando, e foi torrando, e foi virando cinza, que é a terra. Quando começaram a entender, colocaram em terra. Aí ficou a resina. Depois essa parte, aí sim eles extinguiu mesmo, em cima da planície, e outra passou para a resina em cima da resina. Aí a planície começou a ficar gomosa, com o tempo, mas tudo isso aí levou tempo. Aí com mais tempo, foi ficando mole, e foi afinando. E cada vez aquele ficando mais fino, até virar água. E a água, depois de pronta, ela só desce. Aí começou a encher a resina de água. E aí a terra ficou acumulando ali a água. E a água foi entrando e ela vai nivelando. Aí aquela parte que estava firme, segurada, a outra parte afundava. Aí a água cobria. Aí ela foi ficando separada na terra da outra. E assim foi. Mas tudo isso aí levou muito tempo. O Sol foi o primeiro que deu causa a isso aqui. Que as últimas virtudes irracionais perdeu, que deu causa ao Sol. Mas o Sol estava lá embaixo, em relação ao mundo racional. Estava lá embaixo. E ele já tinha feito toda essa divisão. A planície já tinha descido tudo isso aí e foi esparramando habitante por aí. Muitos resolveram ficar por aí e foi ficando. Aí deu essa divisão que o racional superior na técnica fala dessas divisões. Ele fala atmosfera, estratosfera, aerosfera, menosfera, estratosfera, astral superior, mundo racional. É um trajeto muito longo. Mas essa divisão foi feita pela planície. A planície foi descendo, foi esparramando a habitante. A virtude desse primeiro grupo e do segundo grupo se transformou em quê? Porque eles perderam uma parte de virtude. Ficou acima do astral superior. Como o astral superior ficou com eles, um pouquinho ficou aqui, entre o mundo racional e o astral superior. Mas são coisas que não existe comparação na matéria. Por isso que o pai nem fala, porque senão surge confusão. Para tudo para ele explicar tem que mostrar a imagem. Se conta uma história, aí vem aquela imagem do que ele está falando. Senão você não entende. Mas essas imagens aqui é tudo a deformação. João, esses vieram no segundo grupo, eles pararam ali junto com o astral superior. Não, astral inferior. Astral inferior. O astral superior ficou lá em cima.
E o segundo grupo, quer dizer, saiu tudo do mundo racional, ficou em cima da planície. A planície foi descendo. Um pouco ficou no astral superior, dividiu. E outro pouco continuou em cima da planície, a planície descendo. E aí esse daqui foi perdendo a virtude também, perderam todas as virtudes, mas não extinguiu. Eles perderam as virtudes que era particular de cada um. E essas virtudes ficou esparramadas por aqui. E outra, quando a planície estava descendo, vejo quando só estava 1, 2 ou 3 ficavam por ali. Outros 5 ficavam por ali, e assim foi tudo. Mas a maioria ficou lá. E se extinguiu em cima da planície, em cima da resina. Aí foi. Aí outra, isso aí é uma coisa. Aí depois de tudo isso aí pronto, a planície já estava lá embaixo, saiu outra turma do mundo racional para querer acompanhar a deformação lá embaixo. É uma terceira turma. E essa terceira turma é que dá causa à máquina do nosso raciocínio. Aí o racional superior também chama a atenção deles, para não ir. Deixa lá. Mas mesmo assim, eles continuam, porque viu esses outros por chamar a atenção e foi. Mas mesmo assim não caiu a ficha aqui e ficou separado. Aí foram também, eles também desobedeceram. A turma estava aqui embaixo, já não podia, volta. Ele estava para ver, mas queria aproximar. Fez uso da liberdade. E ele lá embaixo, para ele ficar embaixo. Então aí ele veio. Então essa outra turma também foi bastante. Então eles vieram acompanhando a deformação. Depois a planície ficou aqui, se deformando, e eles aqui. Só que eles estavam perdendo virtude. E ele lá. Por quê? Porque quando a planície saiu do mundo racional e foi descendo e abriu o caminho, começou o início da deformação. Começou o tempo. E o tempo não para. Esse tempo só vai parar quando chegar no mundo racional. Então o tempo tem um valor imenso. É uma vida. O tempo é uma vida. E foi provocado pela descida da planície. E ele leva tudo de roda, mano. Perdeu o tempo, está ferrado. Então, aí esses outros veio e ficou lá, acompanhando. Quando eles perceberam que também estava perdendo virtude, não puderam voltar. E como foram muitos, ficou aqui. Aí esses daqui é a origem da humanidade. Esse daqui que fez a população aumentar. Qual é a origem da humanidade? Esses habitantes que vieram depois. Você pergunta para a pessoa qual a origem da humanidade? Você vai explicar a deformação da planície. Aí é a origem do mundo, não da humanidade. A humanidade é essa aqui. E como foram muitos que saíram, vieram ali. Aí que eles ganharam uma missão de materializar com máquina o raciocínio. Aí a natureza foi entendendo que cada um habitante, cada um aparelho que ela fazia, tinha que ter um habitante desse para se lapidar. Por isso, como era muito, ela foi aumentando a produção dela. Então é a origem. E cada vez mais vai aumentando a população. Agora, aumentando a população de gente, que complicação vai dar? Falta de alimento, poluição, né? Eles são dois graves problemas que inicia com o aumento da população. Nova deformação muito pesada. E assim ela começou a manjar as coisas, aí já ficou por conta da natureza deformada. E quando o mundo racional quer fazer alguma coisa, ele orienta, ele obedece a deformação. Ele orienta o astral superior. O astral superior orienta o astral inferior. Ele
o astral inferior orienta as duas energias que é a natureza. E as duas energias planeja e faz. Não é assim? Tudo isso aqui, quando acabar, nunca mais vai acontecer. O exemplo, prova, já está tudo aqui. Antes não tinha como falar. Aí eles desobedeceram, porque não sabiam o que ia acontecer. Agora eles sabem. Por isso que às vezes eles querem voltar e ir embora, porque eles têm que cumprir a missão deles. Aí ele viu que a desobediência não dá bom resultado. Aí ele procura cumprir. Por isso a missão dele é materializar como forma de máquina do raciocínio nosso. E ele só pode voltar se ele for desmaterializado com um aparelho vivo. Porque quando o aparelho morre, ele desmaterializa, mas ele não pode voltar. Então eles têm que obedecer a Deus, o racional superior. O senhor fala como foi feito o projeto, mas o racional superior sabia. Sim, o projeto de vida, o racional superior é o habitante máximo do universo. E ele continua fazendo os habitantes do universo. Como é antes, ele chamava a atenção e eles obedeciam, chegava a planície, aí um instante você ficava em cima da planície, esperando a hora. Ele fazia habitante para dar vida àqueles habitantes que fazem. Aí ele falava que não estava pronto. Aí ele saía. Usava a liberdade e o segundo nome disso, usando a liberdade, que é um poder. E assim ia. Então, com base nisso, ele fez o projeto. E uma hora vai que ele desobedece. E foi o que aconteceu. Agora, no dia que isso aqui ia acabar, o comentário lá é isso, acabar logo, voltar todo mundo já sabe, nunca mais isso vai acontecer. Mas não. Ele deu um prazo no projeto de vida, tem um prazo de acabar isso aqui. A 22ª eternidade. Na 21ª eternidade, que é que nós estamos, todos têm que desenvolver o raciocínio e voltar. E aquele que materializar, quando máquina raciocínio for, o raciocínio dele foi desmaterializado, o aparelho dele já vai voltando. Aí isso não quer nem tempo. Depois, aí a pessoa imunizada, a energia volta, toma a sua forma corpórea, volta para o mundo racional e fica orientando através da grande opinião que ele fez, o aparelho, orientando o aparelho e o aparelho feliz contente, levitando, fazendo o que tem que fazer. Aí vai voltar a ser que era a planície nacional. Agora o prazo para acabar isso aqui é a 22ª eternidade. É como se fosse um cálculo de tempo da transformação de cada ser. Lá embaixo, quando formou o Sol, já tinha formado, igual o senhor colocou nesse trajeto, não sei se eu entendi bem, o astral inferior. O astral inferior está acima do Sol ainda, ou o Sol está entre o astral superior e inferior? O astral inferior e que é astral. Então, os astros. O Sol está aqui. O astral inferior ele pega um pouco acima do Sol e um pouco abaixo do Sol. E o Sol está aqui, na parte mais alta. Aí ele vem, passa por baixo da Terra e vem para cá. Então ele faz esse ciclo. Assim que vem para lá. O Sol faz esse giro aí, Só o único que passa por baixo da Terra é o Sol. Então, nesse período aqui, ó, é um campo. Ele tem aquele movimento. Ele não para, mas tem um movimento. Agora, quando ele chega de baixo, quando ele chega para baixo, não tem campo. Aí rapidinho já aparece aqui. Aí ele entra no campo eletromagnético. Aí é aquele movimento devagar e sempre. Aí ele pega um pedaço do astral superior. Ele passa no meio. Ele só passa no meio do astral inferior. Tem habitante aqui, tem habitante aqui. Mas aí são seres de energia, não é matéria. São habitantes de energia. E energia não precisa de nada. Tá? Agora, da Terra até 1000 quilômetros de altura, 1000 quilômetros, é o espaço.
o espaço é habitado por seres de matéria fina, que são os habitantes do espaço, e matéria grossa, que são nós. Tudo faz parte do eixo da Terra. Então nós também somos eixo. Também somos eixo. Nós pertencemos ao eixo da Terra. A Lua, ela está nesses 1.000 quilômetros ou ela está assim? Não, dentro dos 1.000 quilômetros. E assim, mais ou menos a distância da gente aqui até a Lua, mais ou menos 1.000 quilômetros. Não dá para calcular. Porque a Lua também tem o seu movimento. Só que o movimento da Lua, ela não passa por baixo. É assim. Ela faz um ciclo. É. O Sol também não tem como calcular. E cada dia ela parece mais atrasada ainda. E cada vez vai se atrasando, se atrasando, se atrasando, se atrasando, se atrasando. Aí quando chegou um ano depois, ela começa a aparecer, aonde, se você fizer um conta aqui, 7 horas da noite, um ano atrás você marcou, 7 horas da noite ela apareceu aqui para conhecer. Aí cada vez ela vai atrasando, cada vez ela vai atrasando. Um ano depois, ela vai chegando até fazer mais ou menos. Então tudo isso aí serve para o estudo da ciência. E assim o movimento do Sol também, isso aí em prol da lapidação da ciência. Então a ciência é só uma arte. Então, na verdade, ela nunca vai ser exata, porque a Lua e o Sol fazem um movimento diferente. Então, a distância sempre ela vai estar onde ela quiser. Vai botar 50.000 quilômetros de distância, 100.000 quilômetros de distância, então, justamente por isso. Mas ela está dentro desses 1.000 quilômetros. Dentro de 1.000 quilômetros. Ela faz parte da deformação. Aí dentro de 1.000 quilômetros tem um cinturão, onde nasce os Exu, eles nascem com um cinturão, e desce para a terra. Aí vai crescendo, aí voa, anda no espaço, vai para o chão, anda na terra. E a matéria mais bruta, o ser humano, nasce na terra e anda na terra. E tem ainda a classe mais bruta ainda, que é a vegetação, onde nasce para, não tem movimento. Lapida mais, porque ele espera o tempo ruim, ele espera o tempo ruim, não pode andar. Você vem com uma patrola patrolando, ele não pode correr. É lapidação. Se você conversar com um vegetal, aí você vai ver que lapidação. Temos um desespero de vida, vem a patroa lá pra cá e não pode ser. Sem contar aquele pessoal, quer dizer, a bicharada que vem comendo, né? Boi, capim, formiga, comendo, macaco comendo formiga, porque macaco gosta muito de formiga. Comendo formiga, e a formiga se desespera, não, quando correr, não adianta correr. Bichão grandão. Se correr, o bicho pega. O bicho vai com. Então ele vai. Essa palavra que a gente usa aqui no espaço, né? Eu iniciei a fazer uma questão de chuva, né? Tem todo mundo para trabalhar. Uma vez que eu vou colocar. Fala no barulho aqui, não escutei. Os caras falando uma coisa boa em relação a chuva, que ainda não aprendeu muita coisa, e tem todo um vigor para poder fazer as coisas para fora. Você deu uma pincelada assim, bem rural sobre os raposinhos. O que vocês poderiam falar um pouco? É uma divisão do pessoal da linha? O que eles fazem? A raposinha são habitantes do espaço. Esses habitantes do espaço, ele cuida do que é verdadeiro, que é a cultura racional. A missão deles, ele falou que tem essa missão. Aí o que eles fazem? Ele destrói qualquer projeto contra a cultura racional. Qualquer coisa que a pessoa for fazer contra a cultura racional, o raposinha destrói raiz desse projeto da pessoa. Aí a pessoa não vai para frente. É um espião? Tipo assim. Eles se organizaram nisso, falam que é isso. Mas nem precisa disso, porque tem a natureza, tem quem cuida. Mas só tipo, Porque a cultura racional é cultura eles são racional. da linha. Não estão na linha racional. Eles não estão na linha racional. São colaboradores. Quer dizer, uma forma que eles arranjaram é uma desculpa
para não entrar na linha. Ué? Aguenta. Ele não quer abrir mão das coisas. Agora ele lapida em nome, depois que foram batizados como raposinha. Raposinha que fica roendo a raiz das coisas, né? Não deixa o projeto E ir eles não para podem se identificar assim, né? Porque são pessoal dos corpos, dá um pau mesmo. Quer dizer, é um grupo de extermínio. Então aqui em cima tem de tudo. Isso parte de tudo. Mas tudo que você vê que é desculpa. Desculpa pra não entrar na linha. Para não entrar na linha. Tem que entrar na linha e abrir mão dessas coisas. Isso é besteira. O tempo está passando e o tempo cobra. O tempo Cobra. Não tem que entrar na linha racional Já. se quiser ainda ter prioridade com a natureza. Porque a natureza dá prioridade àqueles que estão na linha racional. Quem está na linha racional, essa entidade não tem como nascer mais como ser humano. Porque ele já perdeu o raciocínio. Só vinga, o ser humano só vinga se tiver o raciocínio. E é um habitante só. Isso aí ele aprendeu desde o início. Então, perdeu o raciocínio, já era. Aí vai para o astral, vai ser um habitante do astral terra. Aí a primeira classe das classes inferiores. Dali, passa uma hierarquia, tem uma hierarquia ali dentro. Vai depois entrar em irracional do espaço, para depois descer para a terra. E ser bicho da terra. Mas aí é um inferno, é só briga, um fugindo do outro. Então, você fala de briga, isso hoje é uma coisa que lapida muito, tudo lapida aqui, você falou, mas relacionamento. E você falou que no alfabeto astrológico existia a lapidação deles, que é o quê? Procurar o seu parceiro ou sua parceira natural. Ocupação mais ou menos girar em torno disso. Com a mudança e a informação passando para a mão da natureza deformada, ela também criou isso, e como você comentou que até hoje existe a parceira ideal para cada um e o parceiro ideal. Sim, porque você traz isso aqui, você ainda traz. Aí eu pergunto você, então você deve ter sua parceira, eu devo ter minha parceira, e quando isso hoje existe ainda, e como ela existe? Será o exemplo, como nós estamos aqui, a natureza faz sua parceira no mesmo país, perto da mesma localidade, ou não tem nada, Não. fica longe? Ela faz, aí como não está seguindo isso aqui, nem o racional pegou em cima, porque a classe é racional, ele não ensina. Mas mesmo assim ainda traz isso aqui. Quem sabe, se sabe. Aonde você vai encontrar sua parceira. Pode estar no outro país. Pode estar no outro país, pode estar em outra cidade. Mas geralmente o país já fica mais dificultoso. Então a natureza facilita. Mas como não está seguindo isso aqui, já houve a fase, isso aqui já mudou mesmo, mas faz a pessoa nascer, que é uma prova. Como era detalhezinho. Eu não gosto muito de barulho, então essa pessoa também não gosta muito de barulho. Ela tem essa Sim, tudo se encaixa. Tudo se encaixa. É uma luta. E tudo dá certo, porque cada um é diferente. Mas a natureza quando faz para dar certo, vai dar certo. Se encaixa. Tem homem, tem mulher. Não dá para falar. Mas só assim tirando Tem mulher que tem um útero raso. Tem outra que tem um útero fundo. Quem vai transar com uma mulher de útero raso vai lapidar muito. Aí a mulher vê que não é legal, que vai é charmoso, faz tudo, mas para ela não funciona legal. Por quê? Porque ela tem um útero raso. Japonês? Japonês também, quer dizer, mas tudo feito pela natureza. Não, já aconteceu de você falou que não existe mais sorte. Não existe sorte, existe um acaso. Ninguém faz o quê? Não é que existe sorte, pode existir A sorte. o acaso. Já aconteceu de o acaso, as coincidências fazerem uma pessoa achar a outra, porque Não. ninguém achou ninguém. Todo mundo está errado. Todo mundo está com o pai errado, né? E é por isso que é lapidação. Lapidação. É na fase.
É uma ajuda aí da natureza, não encontrar o parceiro.